Boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo a mais um consultório médico. E você já sabe que o nosso programa é interativo. Você, lá mais para frente, poderá ligar para nós e colocar assim as suas dúvidas e inquietações. Para hoje, iremos falar acerca da saúde mental e doenças psiquiátricas. E para conversar conosco sobre este tema, temos aqui conosco a enfermeira Cosma Aguiar, mestre especialista em saúde mental e psiquiatria e também é responsável pelos serviços da psiquiatria do nosso Hospital Central. Enfermeira, boa noite, seja bem-vinda. E também temos conosco o nosso médico residente, Dr. Aleixo Pires, claro que dispensa comentários. Doutor, boa noite. Boa noite. Vou começar por si, enfermeira. Como é que poderia explicar-nos o conceito saúde mental? Ok, boa noite telespectadores. Vamos falar um bocadinho sobre saúde mental. Portanto, saúde mental é o bem-estar físico, social, não apenas a ausência da doença física, como ela é, mas também é o bem-estar, que a pessoa consiga lidar consigo, com os outros de forma saudável e poder lidar também com o estresse do dia a dia sem poder se adoecer. E o que pode assim afetar a nossa saúde mental? Portanto, a saúde mental pode ser afetada por várias situações. Nós podemos aqui dividir em duas causas principais. Nós temos a causa interna e causa externa, fatores externos e fatores internos. Nos fatores internos, nós podemos falar dos fatores biológicos e fatores genéticos. Nós temos fatores genéticos, como a própria palavra diz, genético, vem dos familiares, né, dos antecedentes patológicos familiares, quem tem pessoa com doença mental na família. E depois nós temos também fatores biológicos. Isso tem a ver com a neurotransmissão cerebral. Pode haver alteração na neurotransmissão cerebral e aqui a pessoa sim ficar doente. Este é o fator interno. E depois nós temos fator externo, como eu já disse, que é fatores psicossociais e fatores ambientais. Fatores psicossociais, nós temos situações de estresse, situações de evento na família, desestruturação familiar, problemas no trabalho, problemas diversos, situações psicossociais, quer dizer, situações sociais que mexem com a nossa parte psicológica. E depois nós temos fatores ambientais. Isso tem a ver com o ambiente em si, onde aqui nós temos situações de catástrofe, pertencer a um bairro conflituoso, alguma escola que seja desestruturada, programa de estudo não adequado à idade, ao nível de cada aluno, isso também poderá levar a uma doença mental. Portanto, são essas duas grandes causas de doença mental. Para a pessoa adoecer, precisa de ter uma ou mais causas dessas. E o que nós podemos fazer para que nós possamos manter uma boa saúde mental? Para manter uma boa saúde mental, aqui podemos falar de prevenção, não é? Já estamos a falar de prevenção, já pulamos doença, vamos para a prevenção. Na prevenção, nós precisamos de manter, assim como nós preocupamos com a saúde física, porque agora vê-se muita gente pela marginal a fazer caminhadas, fazer exercício físico, assim como nós preocupamos com a saúde física, também a nossa saúde mental precisa ser preocupada. Aí o exercício físico, a atividade física também ajuda na prevenção da doença mental. Nós temos também evitar fator de estresse,
evitar situações conflituosas, situações que nos levam a subcarga de estresse, fazer uma consulta de neurologia com uma certa rotineira, pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano. Por quê? Porque há muitas doenças neurológicas que manifestam por sintomas mentais. Então precisamos de conhecer os nossos antecedentes pessoais, familiares, porque conhecendo os nossos antecedentes pessoais, familiares, podemos prever. Se eu sei que na minha família tem pessoas com doença mental, eu tenho que me precaver. Eu tenho que me precaver porque há a possibilidade de eu vir a desenvolver doença mental, tanto para mim como os meus descendentes. Daí que eu vou me prever, consultar com frequência, conversar e pedir ajuda. Procurar suporte de ajuda que seja qualificado, porque muitas vezes nós estamos sobre uma situação de estresse, que é normal para todos, e não sabemos procurar o suporte de ajuda qualificado. Nós vamos procurar assim disperso, no lugar que não é o correto. Muitas vezes, por sorte, pode aparecer alguém neste lugar que não é o correto e encaminhar-nos para o lugar certo. E por vezes até não. Portanto, saber procurar o suporte de ajuda certo. Isto é a prevenção para a saúde mental. Espero ter respondido. Enfermeira, e a doença mental, ela é silenciosa ou ela aparece assim de uma forma avassaladora? Não, doença mental, contrariamente a algumas outras doenças, ela não é silenciosa. Ela manifesta-se de uma forma bastante visível, porque a doença mental, o transtorno mental, não é? Vamos falar o termo correto, transtorno mental, ela tem alteração de comportamento, e a alteração de comportamento muitas vezes rompe com a pessoa, com a realidade, rompe com a sua relação com os outros. E isso, visivelmente, nós temos o sintoma. Nós temos alteração do comportamento, alteração da sensopercepção, alteração das emoções, e isso tudo leva-nos rapidamente a ver que a pessoa tem um problema mental, que a pessoa não está bem. Portanto, ela não é silenciosa. A partir do momento que a pessoa tem, e muitas vezes a doença mental precisa de um fator precipitante, porque uma pessoa que tem predisposição genética, tendo um fator precipitante, rapidamente ela desenvolve uma crise. Por isso é que a psiquiatra precisa de conhecer a história, os antecedentes pessoais da pessoa, antecedentes patológicos. Nós precisamos de saber como é que foi a gravidez, como é que foi a primeira a neonatologia, o parto, desde a gravidez até o momento que a pessoa adoece. Essa história tem que ser conhecida para depois fazer o diagnóstico. O diagnóstico de psiquiatria não se faz assim por fazer. Outras patologias, vamos para raio-x, análises, ecografias, temos exames complementares e não só, o quadro clínico também. Mas a psiquiatria centra toda ela numa história, numa entrevista, para fazer o diagnóstico. Espero ter respondido. Respondeu e muito. Doutor, tudo aquilo que a enfermeira aqui falou, damos assim muitas aulas, muitos termos assim que nós não conhecíamos, então nós estamos a ficar a saber. E no dia a dia, no seu trabalho, o doutor recebe casos assim de familiares que recorrem ao hospital ou ao posto onde o doutor trabalha com problemas desse gênero? Bom, obrigado. Boa noite a todos os telespectadores deste consultório médico. Mais uma vez estamos aqui. Hoje trouxemos a saúde mental, que é um dos problemas que nós vivemos nesta sociedade, nossa São Tomé e Príncipe, e cada dia que passa, a enfermeira ainda não falou em números de casos, mas cada dia que passa vê-se que há alteração de comportamento a nível dos santomenses. Falou aqui de vários fatores e aqui eu tenho a reação ao fator social. O fator social é um dos que tem agravado, porque nem toda a gente é a mesma. Há pessoas muito sensíveis. Estamos hoje no mundo em que toda a gente está esperançoso em ver a sua vida mudar. Temos uma população jovem e que muitos hoje não conseguem fazer uma planificação, planear para o futuro, embora diz que o futuro é uma coisa abstrata, mas cada um pensa em ser e ter algo para viver, seja uma vida condigna, né? Tudo isso tem a ver com a sociedade em que nós estamos. Hoje nós temos um país, provavelmente, com a abertura
de muitos jovens, onde têm aquela oportunidade de deslocarem, saírem, a emigrarem para Portugal, senão daqui a um X de tempo podemos esperar número e de aumento de casos de pessoas com problema mental. Porque é isso que, quando a gente cresce, a gente pensa na melhoria. Mas não é isso que nós estamos a ver na nossa sociedade. O comportamento mudou bastante, é isso que estamos aqui a falar, falar da prevenção e o que é que nós podemos fazer para inverter a situação. Todos nós, todos santomenses, conscientes, desde sua casa, no seu trabalho, nós sabemos como é que tem sido o atendimento, como é que tem sido a relação de pessoas para com pessoa, como é que tem sido a relação de casal dentro de casa. Por quê? Porque não houver aquela palavra amor, é isso que se diz, o amor. Nós temos que gostar um do outro, temos que gostar do próximo. Se não gostarmos, então podemos ter problema como nós temos agora. A forma como nós recebemos, a empatia que nós devemos ter, é o que nós não vemos dentro dos santomenses. É isso que alguém espera do melhor de alguém que está ao lado, boas palavras, palavras que traz algum encorajamento, traz alguma esperança. Então, é nisso que nós estamos aqui a debater, porque, como disse a enfermeira Cosma, isso provém de antecedentes familiares, mas se não houver esses fatores em volta, até pode não desenvolver uma doença assim que pode agravar. Se houver carinho, houver amor, essas palavras todas, a gente pode muito bem atenuar. Realmente ocorre-se a banco de urgência, que há doentes, pronto, ficam descompensados porque a família que tem doentes com problema mental, muitas das vezes não acolhe, não é o hospital o local para acolher esses doentes, ou seja, a residência deles. Só ficam lá quando estão descompensados, ou estão em crise, que o hospital compensa e manda para casa, porque ele deve estar ao lado da sua família. Ele não pode estar isolado. Ele não cometeu nenhum crime, ele tem problema mental. Então, quanto mais ele tiver em volta dos seus familiares, aqui ele é melhor, porque ele está a ver os seus, está em volta, ele não está a ver pessoas que não são pessoas do seu seio. Então, ele tem que estar aí com medicação, e muitos não cumprem essa medicação. E quando não cumprem, ele altera, muitas das vezes introduz aqui bebidas alcoólicas, que já tem o problema da sua mente, altera o comportamento, então, porque ninguém está a conseguir segui-lo, e que é o hospital onde se atiram para lá e vão-se embora. Deixam os doentes familiares, não têm peça de ir para casa, deixam aquele doente aí, às vezes a gente tem que sedar, mas ele fica aí para chamar o especialista a nível da psiquiatria para ver se ele será transferido ou não para a enfermaria. Mas é muito penoso quando eu estou aí, que eu vejo doentes que os familiares levam como se fosse o hospital culpado do problema dele. Não é o hospital que é culpado. A família, ele tem uma família. Então ele tem a família tem que abraçar. Colaborar em colaboração com o pessoal do hospital para ajudar. Porque estamos aí para ajudar. Mas muitas das vezes não é isso que acontece. Às vezes que eu vejo que o doente é rejeitado para o hospital. É só rejeitado porque ele está a fazer muitas, está a bater pessoa, está não sei quem, então ele fica alterado, é preciso uma calmia por parte de coisa. As pessoas não conseguem ter essa calma. Pronto, não é uma riqueza. Se eu fosse riqueza, provavelmente ninguém deixaria, mas como é doença, é uma doença que incomoda, então ele é simplesmente rejeitado e entregue ao setor de saúde. Quando construíram a enfermaria da psiquiatria, não fizeram cálculo que o número de doentes que hoje nós temos. A enfermeira depois vai dizer quantos doentes tem, quantos doentes estão sob controle. Então, cada dia que passa, esperamos que há mais doentes do fórum psiquiátrico dentro do nosso país. É isso que nós estamos aqui para alertar. Porque esse programa vem ajudar a alertar daquilo que está passando dentro de São Tomé e Príncipe. O problema não é o problema de saúde, não é a saúde que tem a saúde está para resolver o problema sim, mas com a ajuda das famílias. Se a família não ajuda, quem somos nós? Então nós temos assim doente na rua, que é muito vergonhoso. Nós, sem roupa, sem nada, é feio para a nossa sociedade. Então, isso é para todos nós. Nós temos que começar a gostar do próximo. Não gostamos. Porque quando não nos afeta, está tudo muito bem. Mas quando nos afeta, sabemos que não é nada bom ter alguém
e que não tem alguém com problema mental, que não tem alguém que possa acolhê-lo. Eu sei que ele quando está descompensado, ele cria problema dentro de casa, famílias e coisas, sabemos disso. Mas é saber se ele toma ou não toma, se ele faz ou não faz a medicação. A paciência temos que ter, porque se não tivermos paciência, nós não vamos conseguir orientar e cuidar de doentes com problema mental. Então, o doutor Aleixo já entrou no nosso segundo tema, no segundo ponto, mas não faz mal. A enfermeira poderá, assim, acrescentar alguma coisa que ficou por dizer que o doutor aqui avançou. Falando sobre doenças psiquiátricas, enfermeira, o que são doenças psiquiátricas e como é que elas manifestam? Nós falamos da saúde mental, agora estamos a falar da doença. E também, o doutor também tocou num ponto dos números, né? Quantos têm e quantos também estão sob o vosso controle. Ok. Muito bem, muito obrigada. De uma maneira em geral, quando falamos também do transtorno mental. Transtorno mental é quando a pessoa apresenta alterações do comportamento, da sensopercepção e das emoções. A pessoa, o comportamento é a palavra, acho que está explícita, né? Depois nós temos a sensopercepção, que é a pessoa sente e percebe, como o próprio nome diz, sensopercepção, sente, percebe, falso. E temos as emoções, a emoção num todo. E quando há alteração do comportamento, da sensopercepção e das emoções, estamos perante um transtorno mental. E há vários tipos de transtorno mental, variedíssimos. Nós temos doença mental grave e temos doença mental não grave. A doença mental grave, sim, ela rompe a pessoa com a realidade e a pessoa perde-se, não por todo o tempo, por um tempo. E nós temos outras que são doenças mentais que não são graves. Essas são tratadas, a pessoa volta à sua vida normal. E quais são essas Mas doenças? todas elas, tanto graves como não, a pessoa pode ter a sua vida, fazer a sua vida normal. Como vinha dizendo o doutor Aleixo, e muito bem, a pessoa tem uma doença mental, ela é tratada, deve voltar a ser recebida pela sua família. A desinstitucionalização é muito importante para paciente com transtorno mental. Porque a pessoa, quando tem transtorno mental, é institucionalizada, é rejeitada pelos familiares, concordo plenamente com o doutor Aleixo, e reforço ainda que nós na psiquiatria temos um número de pacientes a residir que a família não os quer. Eu, quando comecei a chefiar o serviço de psiquiatria há 5 anos, vi lá 23 pacientes institucionalizados e que estavam compensadíssimos, que deveriam já estar com a sua família e poder voltar à sua vida normal. Consegui desinstitucionalizar 12. Ficamos com 10, mas os outros que, infelizmente, nesses 5 anos que eu lá estou, ainda recebemos mais 2. Não conseguimos encontrar a família. Portanto, são pacientes que acabam residindo na psiquiatria. A psiquiatria é a única. Nós temos uma lotação de 34 camas. O serviço foi construído, como disse o doutor Aleixo, e muito bem, há muitos anos. E nunca mais se construiu mais um quarto. É uma estrutura secular. Na altura até alguém me disse, não tenho certeza, perguntei, que aquilo foi construído para pessoas da cadeia. Provavelmente teriam pensado em psiquiatria forense. Portanto, porque aquilo nem tem condições dignas para uma pessoa que está doente poder ser bem acolhida e tratada. Mas felizmente temos uma equipa muito boa, muito bem motivada e que tem feito o seu melhor e que todos os pacientes que lá entram saem tratados. Porque a estrutura física em si, quem vê para aquilo é assustadora, dá medo. Não é medo da doença, é medo do espaço físico. E é um espaço que, como eu vos disse, já foi construído há muitos anos e lá está, mantém o mesmo. E o que é que se passa? O doutor Aleixo falou bem, o doutor tem visto na urgência e nós lá muito mais. Quando o paciente está descompensado ou tem a primeira crise, vai a família toda. Eu uma vez recebi de uma das nossas pacientes, do distrito de Lembá,
Veio o IAS cheio de famílias, enquanto é uma paciente que eu nunca vi familiares. IAS veio cheio de famílias. De Neves, de Lembá para cá. De Neves. Neves, Lembá para aí, mais ou menos. Não é criticar, é dar um exemplo. Mas depois foram-se embora todos. Deixaram lá, quando a paciente teve alta, eu tive que pagar do meu bolso, porque a paciente estava bem, estava altamente compensada. Eu não consegui identificar os familiares, não consegui localizar a família. Consegui localizar, sim, onde é que ela vive, a casa, isso tudo, porque é da nossa responsabilidade. Não podemos mandar o paciente assim para a rua. Temos que ter a certeza que a paciente será bem entregue. Paguei do meu bolso, nós pusemos a paciente na responsabilidade de um taxista que assumiu que a conhece e que foi entregar à família. Mas é só um dos exemplos. Já tivemos também, eu estou a dizer, eu peguei o exemplo do IAS para ver que era muita gente. Mas também vão também daqui de zonas próximas também. Venha de Carinha, venha de seja o que for, de qualquer transporte que estiver ao alcance, vem muita gente. E depois todos vão-se embora. Todos vão-se embora. Ninguém vem um dia dizer bom dia, vir falar conosco. Muitas vezes nós dizemos, nós não precisamos que tragam nada. Sabemos que o país tem dificuldade. Mas a vossa família precisa da vossa presença, precisa da vossa atenção. Isso ajuda também na recuperação do paciente. Portanto, devido ao aumento do número de casos que nós temos tido, já há vários anos, tem vindo a aumentar, que é normal, aumenta a população, aumenta a doença mental. E isto faz parte da sociedade, independentemente de que temos outras situações que têm vindo a agravar a situação. Temos a situação de consumo de substâncias psicoativas, que agora muitos jovens consomem substâncias psicoativas e substâncias alucinógenas. Substâncias alucinógenas, essa, digo eu, são substâncias que provocam alteração psicológica. Provocam alteração na neurotransmissão cerebral e a pessoa, devido a esse tóxico, adoece mentalmente. E tem um transtorno mental. Tem transtorno mental, vai parar a única psiquiatria do Hospital Argimeses. E esta psiquiatria do Hospital Argimeses é obrigada a acolhê-los. Nós tivemos que, a dado momento, optar por intervenção em crise. Intervenção em crise, tratamos a pessoa, estabilizamos para entregar à família. E com muita dificuldade. No primeiro internamento, segundo internamento, nós temos família. No terceiro internamento, normalmente a família já não aparece. Já não há família, o paciente já não tem ninguém e está conosco. Está entregue ao Hospital Argimeses. O Hospital Argimeses tem feito o que pode, que não é fácil. Acolher todos esses pacientes lá e toda a família, quando vem desesperada, que é normal, eu entendo. Não é fácil ter um doente mental em casa. Não é fácil cuidar de uma pessoa com perturbação mental em casa. Mas precisa de trabalhar conosco de mãos dadas. Se a família não está de mãos dadas com o serviço de psiquiatria, não é fácil. Não é fácil ter uma pessoa com doente mental. Eu entendo, sim, a preocupação dos familiares quando levam o paciente, deixam lá, é tipo um alívio. Nós tudo bem, deixem conosco, nesta fase nós tratamos. Mas tem que estar perto de nós, porque a pessoa depois precisa de ter a sua medicação, precisa de seguir a medicação. Em doença mental grave, são doenças crônicas, em que a pessoa tem, como eu disse, perde com a realidade, tem quebra com a realidade, a pessoa precisa de fazer a medicação para o resto da sua vida. E muitos deles não têm o juízo crítico. Infelizmente, perdem o juízo crítico. Perdendo o juízo crítico quer dizer que a pessoa não tem capacidade de reconhecer que é doente. Se a pessoa não tem capacidade de reconhecer que é doente, ela não toma medicação. Se eu não sou doente, eu tomo medicamento para quê? Se estou doente, eu tomo medicamento. A partir do momento que eu não estou doente, eu não aceito tomar medicação, que é normal. Isso faz parte da sua doença. E isto vai encarregar a quem? A família. A família é que vai ter que seguir estritamente essa pessoa de mãos dadas, como eu disse, com o serviço de psiquiatria. E nós temos lá uma equipa boa. Temos médica, psiquiatra. Infelizmente, não temos qualificação de quadros nesta área. Mas dos que temos, estão muito motivados e têm feito o seu melhor. O que nós precisamos, como disse o doutor e muito bem, é que a família esteja conosco.
É verdade, é normal, levam para nós, para descarregar um bocadinho nesse momento. Porque ter um paciente descompensado em casa não é fácil. Ele agride, e se é aquele que é agressivo, ele agride. Há outros que deixam de comer, há outros que se isolam. Isso tudo não é fácil. Levam para nós estamos lá para isso. Mas não desaparecem. Fiquem conosco. Nós entendemos que a vida é difícil, não há dinheiro para pagar caro, não há dinheiro para levar comida, não há dinheiro para aquilo, mas pelo menos uma vez por semana apareça, vá até conosco, converse conosco e quando for a altura que o seu familiar estiver em condições de ir para casa, nós, conjuntamente com a família, trabalhamos a família e a família leva o paciente. Só para falar em números, como tinha aqui referido, nós no ano 2022, no ano passado, nós atendemos no internamento 494 pacientes, casos novos 205. Na consulta externa atendemos 1.322 pacientes, na sua maioria sexo feminino, 824 senhoras e 498 masculino. A predominância é toda ela clara para feminina, que geneticamente é normal. Devido à nossa Constituição, é normal. Nós, com este número de pacientes e com o crescente que tem vindo, não temos como mantê-los lá com uma lotação de 34 camas. E dessas 34, eu tenho 10 partidas. E dessas 10 partidas, eu preciso de colchões, que muitas vezes nem colchões forrados eu tenho para pôr no chão, para os pacientes dormirem. E isso, nós, ao fazermos intervenção em crise, precisamos que a pessoa estabilize e que a família os leve para ajudar a descongestionar o serviço e, consequentemente, tratar os outros e poder estar disponível para receber este mesmo paciente no próximo internamento. Porque ele há de descompensar, ele regressa. E quanto mais ele não tiver a família que lhe cuida, mais recaídas ele terá e maior número de internamento ele terá. E maior carga ele traz para a psiquiatria no hospital. E trazendo essa carga para a psiquiatria do hospital, a psiquiatria fica sem como fazer. Nós, nesse momento, temos no serviço 24 pacientes internados. Depois nós temos um número vasto de pacientes que estão de passe, 24. 24 internados, nós temos 36 de passe. Esses de passe são pacientes que foram para casa por um período curto e que poderão regressar, são monitorados por nós. Nós temos que monitorar esses pacientes. Eles depois regressam, nesse período de passe, poderão regressar no mesmo dia, em 2 ou 3 ou 4, 5 dias, e aqui temos que recebê-los. E depois nós temos também 8 pacientes em tratamento ambulatório. Tratamento ambulatório é daqueles pacientes cuja família pode e nós apoiamos, venham fazer a sua medicação injetável no serviço. A situação que fazemos 2, outras 3, outra uma vez ao dia, até que a pessoa estabilize e passe a fazer a medicação oral, e aqui entra no grupo de passe e estabiliza e depois para afastar. Afastar permanentemente não, porque nós normalmente damos o passe ao fim de semana, à sexta-feira. Por quê? Porque a maioria das pessoas trabalham. Sexta-feira está muita gente em casa, pode cuidar dos seus familiares. Então vão para casa sexta e voltam na segunda para serem avaliados. E nesse período, de sexta para segunda, vão com indicação de que a qualquer hora podem voltar a trazer o paciente, caso descompense. Nós explicamos, indicamos tudo para que eles tenham família. E como a família própria não aparece, nós entregamos. Entregamos o próprio paciente. Muitas vezes nós ensinamos a medicação, ele chega em casa já não sabe, coitado, ele é doente e não toma. O que acontece? Ele consegue, com o tratamento que levou no hospital, ele consegue ficar em casa uma semana ou 2, o máximo, volta outra vez a ter crise, era internado. Tudo isso é carga para a psiquiatria do Hospital das Ministras. Não quero ser muito extensa, acho que eu fico por aqui e deixo passo a palavra aos outros. A enfermeira disse aqui dos pacientes que recebem o passe. E eles só regressam quando têm perturbações, digamos. Não, nós fazemos um plano.
Eles vão à sexta-feira, regressam à segunda. Mas tem pacientes que E vão para depois, casa... ao regressar na segunda, são reavaliados. Depois vão mais uma semana, se estiver tudo bem. Vão de segunda, voltam noutra segunda. E depois regressam. Se estiver tudo bem, voltam dentro de 15 dias. Vamos passando. Se estiver tudo bem, volta dentro do mês. Se estiver tudo bem, já fez um mês em casa, aqui sim, nós abrimos até 2 meses. Depois abrimos para 3 meses. Assim, de acordo ao estado do paciente. E a situação que foi para uma semana, regressou e precisa de reinternar. A situação que vamos encurtar para 2 dias. Depende, cada caso é um caso. Por falta de medicação ou porque a doença também aumentou de grau, digamos assim? Muitas vezes é porque não fez a medicação, outras vezes é devido ao ambiente que ele encontrou em casa. Porque a família o recebe, a comunidade tem que o receber. A família não foi preparada porque não apareceu. A comunidade, muito menos. Nós temos que preparar é a família. A comunidade também não. Então, não estão preparados para receber uma pessoa que nós aqui vulgarmente, não é? Diz que a pessoa tem doença mental, é um nome que eu não gosto muito, porque isso ofende paciente doido. Quando lhes chamam de doidos, eles ficam, isto para eles é uma agressão muito grave. E então, ele estava doido, foi para a psiquiatria, voltou, claro, a comunidade não está muito aberta para o receber. Mas quando a família já está preparada, durante o internamento, a família está em condições de preparar a sua comunidade, os seus vizinhos, não é? Comunidade. Portanto, não quero ser muito extensiva, tenho que parar. Doutor Aleixo, alguma coisa a comentar daquilo que a enfermeira quer? Bom, a enfermeira Cosma está dentro, por isso que ela está cá, foi a convidada, que faz parte da doença mental, faz parte das doenças crónicas, seja não transmissíveis. É por isso que temos que estar de perto com a população, ver que tudo que acontece somos nós. Nós temos que mudar um pouco das nossas atitudes, o nosso comportamento, porque estamos de pé para servir e servir bem, e não estar de pé para sofrer, porque sofremos muito neste nosso belo país, devíamos viver melhor. Vê-se muita gente a sofrer. Por quê? Por falta de, o que eu disse, eu volto a repetir, é só uma palavra, é o amor que não existe. E hoje, atualmente, a ganância está tomando conta. Muita gente sonha muito alto. E porque, às vezes, quando nós sonhamos muito alto, vamos pisar alguém, passar por cima do outro. Porque nem sempre nós conseguimos realizar esse nosso sonho. Então, há muita expectativa em muita gente que quer ser. Hoje muita gente quer ser, não, hoje muita gente quer ter. Outrora era quer ser, eu quero estudar para ser. Hoje não, é que a gente quer ter. E esse quer ter, o verbo ter é que está em uso, algum tempo atrás. O verbo ser ficou para trás. Eu quando estudava, eu gostaria de ser, e eu fui, sou. Eu não pensava em ter. Hoje a juventude pensa em ter. E esse ter leva à frustração. A frustração, depois eles entram nas tais substâncias que nós já sabemos. O uso dessas substâncias é outro problema que a sociedade tem. Os pais encarregados de educação não conseguem os seus educando travar ou seguir em termos educativos, porque não conseguiram desde o bebê, desde a infância, não levaram. São as famílias destruídas que nós vemos, que quase não existe. É o álcool que penetrou dentro dessas famílias todas. Então, tudo isso nós temos essas agravantes todas dentro da nossa sociedade, porque ela está doente e o que nós estamos a falar hoje é doença mental, e uma grande parte da sociedade está doente, o país está doente, a cidade está doente, tudo está doente, e que, vendo tudo isso, podemos dizer, encontra-se a saúde mental, que não está boa, porque os olhos estão a ver, ele leva a mensagem. E essa mensagem vai para onde? Vai para o nosso cérebro. Vai para o cérebro aí que começa a compilar todos esses dados, e cada dia que passa, vemos isso e nós já ficamos bem, ficamos tristes. E essa tristeza que é que vai originar? Ao provérbio português, água mole na pedra dura, bate até que fura, e vamos receber essa água mole, batendo,
e que estamos numa degradação e que a saúde mental diz que é ausência de doença e coisa, mas é a sociedade boa, boa vizinhança, boa grupo de gente que deve haver solidariedade, então que não há, porque se houver solidariedade em ajudar, as pessoas são desprezadas, por isso é que leva, porque há gente que nós temos que acolher, há gente fraca, há muita gente fraca, especialmente as mulheres, porque os dados nos mostram que mais as mulheres. O comportamento do marido em casa é péssimo, porque ele não foi educado. Ela precisa do amor, ela precisa do carinho, o que ela não vê. E ela sente frustrada. E com aqueles componentes que nós já sabemos, antecedentes familiares, disso e coisa, ela vai da forma de responder, da forma de coisa. Então, é isso que tem agravado o número e aumento do número de casos de doentes do fórum psiquiátrico. Agora, o que é que nós devemos fazer? Devemos fazer é não abandoná-los. Não abandoná-los. Vamos acolher. Vamos ser mais sensíveis, meu povo. Vamos ajudar, não desprezá-lo. Porque cada vez que a gente diz, realmente diz a enfermeira, as pessoas não gostam, quando vemos tempo implementado, chamá-lo de doido. Ele sente-se ofendido. Ele diz que ele não é doido, não sou doido. Há muitos que têm algum conhecimento. Ele vem demonstrado que ele não é doido. Ele, por simplesmente, está a passar por uma que eles explicam. Não é? Nem todos os doentes que têm problema mental são pessoas que não são letradas. Os outros são letrados e com conhecimento. A gente vê ele falar quando ele está compensado com coisa, a explicar e tudo. Mas ele entra naquela fase que nós sabemos que é preciso compensar. E nós não vamos desprezar, vamos criar essa onda de solidariedade dentro do nosso país, vamos mudar em termos do nosso comportamento, abraçar, toda a gente precisa do abraço, toda a gente precisa de carinho. É isso que estamos aqui a apelar, de modo a não vir a aumentar esses números de casos. Como disse a enfermeira, a população está aumentando, e o número de casos está aumentando, e dentro do quê? Da camada jovens, e que é preciso que as famílias estejam atentas aos nossos filhos, esses adolescentes, e que essas substâncias que eles vão utilizando, sabemos que muda o comportamento. Dá cabo do quê? Do neurônio, do cérebro, dos nervos aí, e altera o comportamento que nós vimos. Eles vêm para o banco de agressivos, querem bater em toda a gente, querem lutar, porque é isso que nós temos que ter lá, temos que sedar dopar essa gente, e eles ficam entregues aos serviços de psiquiatria, como disse a enfermeira, e são abandonados pura e simplesmente. Toda a gente quer ir para casa, toda a gente tem sono, toda a gente precisa dormir, toda a gente tem trabalho no dia seguinte, e fica ele lá, às vezes é uma tristeza. Por isso é que depois ocupam o quê? Dizem que é o hospital que pôs o doente assim. O hospital está aberto, e o hospital, a pessoa que está lá tem trabalho, tem outras pessoas para tratar, são os familiares que devem cuidar desses mesmos doentes, das suas famílias. Então, tem que haver mais amor, mais aproximação, mais colaboração com os serviços da psiquiatria, de modo a que elas possam trabalhar e ajudar, como disse a enfermeira. Estamos lá para ajudar, estamos mesmo para isso, mas é preciso também a colaboração daqueles que são familiares, levar pelo menos, ir uma vez por semana, perguntar como é que está o fulano ou fulana em termos de comportamento, saber acompanhar, de modo a ajudar também em casa e não sobrecarregar os serviços, porque os serviços ficam superlotados. Por vezes nós vemos doentes de pijama na praça, eles fogem, porque mais controle se pode ter, e vão culpar quem? Diz que é o hospital que deixou, que não tomou conta. Não, toda a gente é chamado para intervir. Todos nós somos chamados. Todos aqueles que têm famílias doentes com problema mental é chamado, e não só a sociedade. Vamos ser mais colaborantes, ajudando-nos com mais solidariedade neste país, porque sem isso vamos ter mais números de doentes com problemas mentais, e que disse que enquanto o mal não bater na nossa porta, nós estamos bem. Mas por vezes nós não sabemos o que é que pode acontecer, e quem sabe lá pode bater a nossa porta e estamos também nessa situação. Então vamos todos juntos ajudar a nossa sociedade, ajudar os serviços da psiquiatria em termos de
manejo desses casos de doentes do foro psiquiátrico, doentes mentais. Perfeitamente, doutor. Vamos dar um recadinho para os nossos telespectadores, que também você poderá ligar para nós e colocar assim as suas dúvidas e inquietações. O número está a aparecer no seu ecrã, então liga para nós que a enfermeira Cosma terá todo o prazer de responder às suas perguntas. Enfermeira, disse aqui que as mulheres têm a maior prevalência de sofrerem com problemas, doenças psiquiátricas, e nós sabemos também que as mulheres, elas menstruam, elas engravidam, e como é que recebem assim casos de mulheres grávidas também, que vão para casa, por exemplo, depois voltam grávidas? Desculpa. Entendemos. Ok. Recebemos sim toda a gente, sem exceção. Temos neste momento no serviço de psiquiatria, temos 3 senhoras grávidas. Estão lá, estão a ser tratadas e depois regressarão ao seu seio familiar. Enfermeira, desculpa, vamos atender o nosso telespectador, depois a enfermeira termina de responder esta pergunta. Alô, sim, boa noite. Alô? Sim, boa noite. Muito boa noite. Com quem temos o prazer de conversar? Eliane Leitão. Eliane, fala-nos de onde? Foro. Qual é a sua pergunta, Eliane? Eu tenho 2 questões relacionadas com o transtorno mental. A primeira questão é a seguinte: mais ou menos uma pessoa que sofreu de transtorno mental, e como a doutora, a enfermeira explicou, essa pessoa fazendo a medicação, né? Vai ter a sua vida normal. Mas só que, será que futuramente a pessoa sofrerá alguns efeitos secundários? Essa é a primeira questão. E a outra questão é que a pessoa, mais ou menos, é mãe e tem bebês. Essa pessoa tem, com esse transtorno, a pessoa amamentou o bebê. E será que a criança também sofrerá com isso futuramente? Mais ou menos essas 2 questões que eu tenho. Eliane, obrigada pela sua participação. A enfermeira irá respondê-las todas. Continuação de boa noite. Eu não sei se a enfermeira vai terminar de responder a minha pergunta, depois entramos na da Eliane, ou como é que é? Então podemos avançar nessas, depois voltamos naquelas que eu ouvi. Ok, cara espectadora, boa noite. Disse muito bem, uma pessoa tem transtorno mental, está estabilizado, pode sim voltar à sua vida normal. Pode voltar a fazer as suas atividades e ter a sua vida perfeitamente normal, sem qualquer problema, desde que mantenha o seguimento. O seguimento mantém as consultas recomendadas pelo médico. E depende da doença mental, como eu disse no início, a doença mental grave, que é crônica, leva a pessoa para o resto da vida, a pessoa precisa fazer medicação para o resto da vida. Quando a doença mental não é crônica, ou não é doença mental grave, que é crônica, a pessoa pode fazer o tratamento, manter o seguimento até que tenha alta médica. Mas não pode sozinho fazer em casa. Pode e deve ir à consulta, receber as indicações, receber a medicação e fazê-la corretamente. Sim, os medicamentos sim têm efeitos secundários, mas quando os leva ao hospital, dá-los grátis, de forma grátis, quando os leva para casa, leva já com indicação de como tomá-los. E, seguindo essa indicação corretamente, qualquer dúvida, regresse aos nossos serviços e esclarece, a pessoa faz sim a sua medicação, sem ter problema, pode sim ter algum efeito que é normal da própria medicação e ser corrigido automaticamente com a ajuda dos serviços de psiquiatria. Perguntou também se quando a pessoa tem uma doença mental, tem uma criança que está a amamentar, se há risco de poder passar a doença mental. A doença mental, como eu disse, ela tem uma das causas que é genética. Isso não passa pelo leite materno.
o leite materno não leva as células, porque as células são uma coisa que está no sangue. Ela não passa através do leite materno, que vai passar pela via digestiva do bebê e se sofrer o processo todo para depois alimentar o bebê através da corrente sanguínea. Isto não é passada pelo leite materno, não é passado pelo processo de amamentação. O que pode acontecer sim, determinadas medicações que a paciente faz, não deve amamentar a criança enquanto está a tomar essa medicação. A situação também que uma ou outra medicação pode causar sono ao bebê. Mas qualquer uma mãe que está grávida ou pretende engravidar deve conversar com o seu médico. Conversando com o serviço de psiquiatria, nós orientamos já e alteramos a medicação para que a pessoa venha engravidar. E quando a pessoa está grávida, também orientamos quais são os medicamentos que deve tomar. A medicação é essa aqui não vai fazer mal ao bebê, porque muitos psicofármacos sim provocam malformação congênita, provocam problemas ao bebê. Mas precisa estar em contato conosco, precisa de conversar e explicar. Eu estou grávida, pretendo engravidar. Muitas vezes há pessoas que engravidam e nem sabem. É normal, mas precisam assim que souberem que, olha, eu já estou grávida. Automaticamente, uma das primeiras coisas, recorrer ao serviço de psiquiatria, dizer que está grávida. E aqui nós suspendemos a medicação que vinha fazendo, passa a fazer a medicação que é adequada, que não provoca danos ao bebê. Espero ter respondido. Relativamente à sua questão, nós vínhamos falar do serviço de psiquiatria. Nós, no serviço de psiquiatria, nós fazemos o internamento, nós temos lá uma equipa multidisciplinar, onde entra psiquiatra, enfermeiros, psicólogos, e nós lá fazemos tratamento psicossocial, não é? Fazemos a psicoterapia, o termo mais simples, psicoterapia é terapia através de fala. Não é? Se eu estou a ser muito técnica, por favor, me ajudem. O que nós precisamos é que o público entenda. Portanto, nós temos a psicoterapia e temos a terapia medicamentosa. Portanto, e depois nós temos a terapia ocupacional. Porque a doença, a pessoa está no processo de recuperação, ela precisa da medicação, ela precisa da psicoterapia e ela precisa de ocupar. Porque a pessoa perdeu, rompeu com a realidade, ela perde muitas capacidades. Nessa ocupação é que nós vamos fazer com que a pessoa recupere, que a pessoa lembre do que é que se faz, como é que se faz. E aqui é que entra a terapia ocupacional. Nós agora, devido a questão de aumento de casos, nós reativamos o serviço de tratamento domiciliar. Nós vamos de casa em casa fazer medicação de longa duração, de canuato. É uma injeção de longa duração que nós fazemos uma vez por mês, aquilo é de 21 a 21 dias, há situação que precisa de menos, nós fazemos em menos de 21 dias, mas normalmente de 21 a 21 dias. O hospital disponibiliza transporte uma vez por semana, nós vamos de casa em casa, não todos, porque também é impossível conseguirmos abarcar, estamos só aqui em Água Grande, um outro caso já pulamos até um bocadinho Mesoche, fomos para Lobata, pretendemos alargar mais, mas ainda não há condições para tal. Nós vamos de casa em casa medicar as pessoas. Medicar por quê? Porque assim sabemos que a pessoa já não regressa. Enquanto ele está medicado e está tratado, ele fica em casa. O que a família muitas vezes não consegue trazer. Nós entendemos perfeitamente, eu volto a repetir, não é fácil uma pessoa cuidar de doente mental em casa, não é fácil. Portanto, a pessoa vai ter dificuldades, mas precisa de nos procurar para que nós, conjuntamente com a família, tratamos da recuperação do seu familiar. Porque a pessoa com doença mental não é uma pessoa inútil, não é uma pessoa que não presta. Se ela há doença mental grave, ela tem doença mental grave, mesmo com doença mental grave, ela é medicada, é controlada, ela pode sim, e pode estudar. Uma coisa que muita gente tem esse preconceito. Teve doença mental, eu tiro ele na escola porque a cabeça dele já está, como é que se diz, a cabeça está fraca, ele já não vai para a escola. É mentira. Ele deve, pode e tem capacidades, pode estudar, pode trabalhar, pode fazer a sua vida. E temos o próximo telespectador em linha. Alô, sim, boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer de conversar? Sim, alô?
Telespectador, boa noite. Parece que nós estamos a ter o retorno. Enfermeira, como é que nós podemos lidar com pessoas com problemas psiquiátricos? Porque vê-se caso de pessoas que batem nas pessoas que estão doentes, alguns homens também abusam sexualmente também das mulheres também. Como é que pode-se lidar com pessoas que estão com que têm doença mental? Pessoas que têm doença mental não é difícil de se lidar. O que socialmente, assim, à primeira vista, quem não sabe assusta-se, não é? Porque é normal. E alguns também colocam medo, querem bater, querem... Mas acredita que eles também são vítimas. Sim. Muitas vezes eles agridem, não é mentira, mas eles também são vítimas. Comportamento gera comportamento. Se comportamento gera comportamento, se ele recebe um comportamento agressivo, automaticamente ele que já está predisponente, porque a sua patologia própria... Enfermeira, um minuto, parece que tem... Sim. Boa noite. Sim, muito boa noite. Afasta um bocadinho do seu receptor, se faz favor, da sua televisão, se faz favor. Ok, boa noite. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta é a seguinte. Existem pessoas que estudam, como o doutor Alex disse, que o mundo está a estudar para ter e não para ser. Mas acontece que nessa hora de querer ter, cada tem estudo mental. Então, nesse estudo mental, como que a família pode proceder? Qual é o seu nome já agora? Leonardo. Leonardo, obrigada pela sua participação. Ok, telespectador. O doutor Aleixo falou muito bem, é um dos fatores social, tem a ver com a sociedade, que há muita gente que quer ter e não quer ser, não é? Não se preocupa em querer ser, quer ter. Está fruto disso, como disse o doutor no início, numa das suas explanações, que há muita gente a querer viajar para Portugal. Nós já estamos a receber pacientes com doença mental vindos de Gabão, onde outrora era o destino de muita gente. Porque a imigração nem sempre ela é bem sucedida. A imigração é um dos fatores de doença mental. Vamos entrar na pergunta do telespectador. Como é que uma pessoa que desenvolveu doença mental por querer ter, por ambicionar algo e desenvolver doença mental, como é que ela é tratada? Penso que é esta a sua questão. Essa pessoa deve, ou alguém que sabe, deve recorrer aos serviços de psiquiatria para ser tratada. E como é que ela depois lá, como eu disse no início, nós temos uma equipa multidisciplinar na psiquiatria e não só. Em todos os centros de saúde nós temos psicólogos também, que vai ensinar a pessoa a não pensar em querer, em querer, mas sim querer ser. Em querer ter, mas sim querer ser. A pessoa vai aprender. Não quer dizer que a pessoa lá com o psicólogo vai para uma escola. Não. A psicoterapia é uma conversa interativa entre o paciente e o terapeuta, onde nós vamos chegar a uma conclusão. Apenas o terapeuta vai ajudar a pessoa a encontrar a melhor solução. E a pessoa, depois de encontrar a melhor solução, já vai aprender como é que se vai trabalhar para ter, sem ficar doente. Espero ter respondido a questão. Em relação à pergunta que eu havia feito antes do telespectador, como é que nós podemos lidar com as pessoas que têm problemas mentais? Para lidarmos com a pessoa que tem problema mental, como eu disse, não é bicho de 7 cabeças. Parece realmente, para muita gente, parece ser uma coisa muito complicada e que atrapalha, não é? É verdade que a pessoa com doença mental, determinadas doenças mental, nem todas, dentro da psiquiatria, transtorno mental, ele é vasto. Dentro de doença mental, mais frequente aqui em São Tomé, nós temos esquizofrenia. As esquizofrenias têm vários tipos. Predominante aqui, nós temos esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia é uma doença mental grave. Temos algum caso de bipolar, temos também mania, temos transtorno maníaco depressivo, nós temos
Temos também a doença de pressão major, que muitas vezes já é uma doença mental crônica. E depois nós temos outras doenças mentais, como depressão, como uma crise de ansiedade, como todas as outras. E também temos transtornos orgânicos que vêm a repercutir em sintoma cerebral. Esses nós chamamos doença cerebral orgânica aguda ou crônica. Isto também está tudo na psiquiatria. Portanto, cada uma dessa doença tem a sua forma de lidar, tem a sua forma de tratar, não é todas. Mas eu creio que está a perguntar é daqueles agressivos. É daqueles que toda a gente quer saber. Um paciente agressivo, no momento que ele está agressivo, porque a sua própria patologia leva-lhe a estar agressivo, ele deve receber um comportamento contrário do que ele tem. Ele está agressivo, como eu disse no início, um comportamento gera comportamento. A pessoa de repente começa com um comportamento de agressividade. Tu respondes com agressividade, a agressividade não vai parar. Respondemos com um comportamento passivo, relaxado, conversando com a pessoa. A pessoa está a vir contra nós, temos que defender, sim, e não ir contra a pessoa. Defender e não lutar. Porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa que está doente, mas quem ele foi para agredir, acontece uma briga aqui, de tu para mim, e que não é isso que nós queremos, que a pessoa está doente, não está a fazer porque quer. Porque a situação que a pessoa ataca a pessoa, quem não está doente, não é normal, e nós temos que defender também, responder com porrada também, não é? Mas o doente mental, ele não precisa de receber essa resposta, ele precisa apenas de quem ele vai agredir, tem que se defender, é verdade, não pode parar para receber, tem que se defender ou foge, mas ele, quando começa a ficar agressivo, a pessoa tem que mostrar para ele um comportamento de passividade, relaxado, conversa com ele normal. E ele, percebendo no outro o comportamento totalmente contrário que ele está a ser, ele vai baixando aos poucos. Já houve situações de pacientes que chegaram altamente agressivos, com vários polícias, com algema e tudo, com conversa, eu conversei, nós conversamos, o paciente sai, retira a algema. A polícia até disse, mas posso retirar a enfermeira? Pode retirar a algema. Ele retira a algema, o paciente devagarinho vem ter connosco, conversa e tratamos, injetamos e andou até a psiquiatria. Não é um nem dois casos. Isso acontece que é normal. A questão de fuga, vou rapidamente falar, que tem acontecido no serviço de psiquiatria. O serviço de psiquiatria tem déficit de pessoal, em quantidade e qualidade de ter pessoas com especialidade na área. Temos poucos, muito poucos, quase nada. E também temos poucos. Em toda a psiquiatria do mundo existe um corpo de segurança próximo, que quando o paciente pretende fugir, o paciente entra no quadro de agressividade, temos ajuda. Mas no nosso serviço de psiquiatria temos apenas 12 enfermeiros de serviço. Enquanto esses dois estão de serviço, eles dois são porteiros, eles dois fazem trabalho de enfermagem, eles dois fazem tudo. O paciente se foge, é difícil haver controle, tem que fugir. O que nós pedimos sempre à família é, fugiu, traz de volta. Se eles forem para casa, né? Muitas vezes até vão. Então traz de volta e nós recebemos, nós temos poucos quartos de segurança máxima. Quarto de segurança máxima é um quarto que tem gradeamentos, onde nós pomos ele já para se proteger, para proteger o próprio paciente tem que ser protegido e proteger o terceiro, enquanto ele estiver nesse estado. E aqueles que têm risco de fuga também ficam lá, até estabilizarem. Mas o ser humano tem seus direitos e deveres. Nós não podemos pôr lá uma pessoa, como já nos foi pedido, deixa-lo lá, não vamos pôr uma pessoa, um ser humano lá. Mais de 10, 20 dias. É impossível, é inadmissível, é incorreto, é contra a lei humana. E é triste. Nós não aceitamos. Não pode. Enfermeira, o assunto é vasto, mas estamos a ser pressionados pelo tempo. Doutor, não sei se quer 10 segundinhos para falar alguma coisa só para nós finalizarmos? Ou... Não, são esses conselhos que eu deixei, é isso que a enfermeira Cosma também trouxe, que, como eu havia dito, mais aproximação, mais carinho e ver que se alguém está doendo de um lado e amanhã poderá ser também nós ou nossos familiares, então vamos todos
é ter o comportamento único de aproximação, de amor e carinho, e que tudo aquilo que for possível fazer para nós ajudarmos os nossos que sofrem de problema mental. É isso só que eu disse. Enfermeira, muito obrigada por ter vindo conversar conosco sobre um tema assim pertinente. E também você, caro telespectador, que fez-nos também companhia, nós agradecemos imensamente e prometemos voltar na próxima semana. Até lá, continuação de uma ótima noite em sintonia da televisão São Tomense.